Vocês estão atentos à saúde ocular dos seus filhos? Alguns sintomas e sinais podem aparecer, mostrando aí algum problema oftalmológico. É sobre isso que a gente conversa agora com a doutora Roberta Vandenberg, que vai nos contar aí um pouquinho desses sinais, desses sintomas, de todos os cuidados que a gente precisa ter, né? Pais devem estar sempre atentos, inclusive na saúde ocular, né, Roberta? Com certeza, Lenise. As crianças, elas podem, tanto as crianças como os adultos também, podem dar alguns sinais de que existe alguma coisa de errado com a visão, né? E esses sinais nas crianças, eles podem apresentar, como elas às vezes não sabem identificar o que está acontecendo, pode ser apresentar através do lacrimejamento, olhos vermelhos, cefaleia, tá? E às vezes a criança até tenta fechar um pouquinho assim os olhos para poder enxergar isso. Pode ser um sinal de que ela está apresentando algum problema para enxergar. Como você bem colocou, doutora, a gente sabe aí que as crianças às vezes não conseguem se manifestar. Mas a gente vê um alto índice de crianças um pouco menores que de repente apresentam algum tipo de problema. Para os pequenininhos, esses sinais, esses sintomas também são os mesmos que você acabou de mencionar? São parecidos. Na verdade, a coceira nos olhos e os olhos vermelhos, eles, né, pode apresentar também nas crianças menores. Só que também tem um outro lado, que as crianças menores, elas não fazem tanto esforço visual de leitura, de perto, que é onde esses sintomas mais aparecem. Então, é um pouco mais difícil mesmo de detectar em crianças menores. E também a própria formação e o crescimento do olho das crianças menores faz com que, às vezes, os sinais não apareçam. E por isso é necessário, às vezes, uma consulta que seja de rotina mesmo, para poder identificar alguma coisa que os pais nem a criança conseguem identificar. Perfeito. E a gente está aí, volta às aulas, né? Iniciamos a aula, o ano letivo recentemente, e é uma época propícia para que os pais prestem atenção de algum tipo de reclamação da criança, né? Dificuldade de leitura, até mesmo os professores ficarem mais atentos também a acompanhar um pouco esses sintomas e detectar se existe um problema. Como que os pais podem observar quais são as principais reclamações? Por exemplo, uma criança chega da escola e fala: mãe, não copiei a tarefa. Pode ser um problema porque não está enxergando corretamente? Pode ser, sim. Inclusive, algumas crianças reclamam: a professora me coloca no fundo, eu não enxergo. E a professora insiste. E, às vezes, a professora mesmo que manda o aluno, a criança, né, para consulta para ver se existe algum problema, porque reclama muito e reclama de dor de cabeça quando chega em casa. E o próprio esse lacrimejamento, como eu já falei, ardência nos olhos, né? Então, tem que ficar atento com esses sinais e levar a criança, né, para fazer uma consulta e detectar alguma coisa aí e corrigir, né? Doutora Roberta, dentro desses sinais, desses sintomas, quais são as principais alterações oftalmológicas? A gente pode passar bem rapidamente para que as pessoas saibam. Bom, então, as principais alterações, né, são os erros refracionais, né, como a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Essas são alterações que vão dar os principais sintomas e podem comprometer o desenvolvimento da criança na escola, o rendimento, né, por falta mesmo de estar enxergando bem. Existem alguns outros problemas também, como estrabismo, né, que é quando a criança vira um dos olhos ou os dois olhos alternadamente. E isso pode dar um quadro que a gente chama de ambliopia, que é a falta de desenvolvimento da visão daquele olho por uma exclusão de ele não estar focando no objeto junto com o outro olho. Então, isso é muito importante, principalmente nas crianças pequenas, menores aí de 6, 7 anos, que a gente consegue ainda pegar e estimular esse olho que não está sendo estimulado pelo fato dele estar desviado. A gente consegue até os 7 anos fazer o estímulo, né, através de oclusão, né, para poder estimular e não deixar a criança com esse quadro de ambliopia, que é uma diminuição da visão aí importante, que depois dos 7 anos, infelizmente, não tem mais como corrigir. E no próximo bloco eu continuo conversando com a doutora Roberta Vandenberg.